Opa, tudo bem? Nos últimos dias tivemos aí o alvoroço do Santander Cultural, o que trouxe o questionamento da real definição da arte. Afinal, o que define uma obra de arte? Não só isso, a exposição também retomou a discussão da atuação aí das leis de incentivo à cultura no Brasil, que parece fomentar somente aquilo que cumpre a função de imbecilizar as pessoas, promovendo aí todo tipo de inocuidade e mediocridade, ao invés da verdadeira alta cultura, que contribui para a nossa evolução como seres humanos. É peça de teatro que consiste nos atores ficarem no palco, um enfiando o dedo no cu do outro. Shows de pagode, axé, sertanejo e funk para artistas que já estão multimilionários, enquanto músicos eruditos ou aqueles que se dedicaram em busca aí de um virtuosismo musical minguam sem o menor incentivo. A Kéfera recebe uma bolada para fazer um filme imbecil, enquanto o filme da biografia do José Bonifácio, um verdadeiro herói da nossa história, muito pouco mencionado, é financiado a duras custas através de crowdfunding. E semana passada ficamos sabendo, que para um suposto filme do Whindersson Nunes, a Lei Rouanet aprovou a retirada de 7,5 milhões. Inclusive por conta disso, uma galera começou a debandar do canal dele e ofendê-lo aí nas redes sociais. Só que a verdade é que ele não tem culpa de nada. A culpa, em primeiro lugar, é de um Ministério da Cultura que não deveria nem existir. Depois da produtora do filme, que não está nem um pouco comprometida em fazer arte de verdade, mas se aproveita do benefício do governo para fazer qualquer porcaria que possa angariar bilheteria de uma maioria nada exigente, de uma maioria resultante dessa nefasta cadeia de anos e mais anos que o establishment promove a mediocridade como referência do que deveria ser arte. Não precisamos nem remontar toda uma tendência de décadas para se chegar aí nessa conclusão. Basta analisar esse fim de semana que passou, esse último fim de semana. A mídia foi unânime em apontar que o ápice artístico do Rock in Rio aconteceu quando o Pablo Vittar subiu no palco mundo com a Fergie, um homem vestido de mulher, cantando com uma voz que parecia estar sob o efeito de gás hélio, uma música que não poderia ser mais ridícula. A organização do evento também coloca para dividir o palco com Alicia Keys um grupo de dança chamado Dream Team do Passinho, que mostrou para o mundo que movimentos corporais pueris que causam aí vergonha alheia para quem assiste pode ser considerado uma espécie de referência de dança contemporânea no Brasil. A verdade é que entre o funk e a música erudita, entre o grafite e uma pintura do Salvador Dalí, entre os primorosos movimentos do balé clássico e os dançarinos de um baile de pancadão, o politicamente correto nos impele a aceitar que são apenas manifestações artísticas diferentes, merecedoras aí da mesma relevância. É óbvio que desse jeito a maioria da população sempre se contentará com qualquer porcaria que incite aí suas emoções mais baratas, além de nunca mais sermos presenteados com novos Mozarts, novos Pixinguinhas ou novos Led Zeppelins, e sim aparecerão cada vez mais bondes das vadias e MCs não sei das quantas. Agora, para definirmos o que é arte, primeiro precisamos entender que a verdadeira obra de arte contempla 3 máximas: a busca pela perfeição, a demonstração de um ideal de beleza e a celebração da superação humana. Caso contrário, não passa de uma simples produção de um determinado conteúdo. E esse conteúdo pode ser ruim ou até bom, mas não necessariamente uma obra de arte. A expressão artística como tal, primeiro tem que buscar a perfeição, mesmo que esta seja inalcançável aos homens.
Segundo a dinâmica grega, a perfeição é platônica, está no mundo das ideias. Por exemplo, você pode, na sua imaginação, vislumbrar o que seria uma galinha perfeita. Mas se você for em um galinheiro, as galinhas que você avistará não serão belas e majestosas como a galinha que você idealizou na sua imaginação. Porém, você pode, de uma maneira criativa, tentar externar essa galinha idealizada em uma pintura ou em uma escultura que figure esse ideal de beleza. Só que para fazer isso é necessário técnica, sacrifício, dedicação, erudição, a superação de si mesmo e o mais importante, é necessário ser um apaixonado pela beleza. Para pintar a Capela Sistina, Michelangelo não buscava nada menos que a perfeição. Para compor a Nona Sinfonia, Beethoven não buscava nada menos que a perfeição. E nem precisamos somente aludir aí esses exemplos clássicos. O Pink Floyd, quando compôs Shine On You Crazy Diamonds, não buscava nada menos que a perfeição. Carlos Drummond de Andrade não buscava nada menos que a perfeição em seus versos. O balé Bolshoi, em seus movimentos corporais, não busca nada menos que a perfeição. E como uma pessoa pode se sentir em face das pinturas da Capela Sistina, ou quando escuta as nuances e complexidades da Nona Sinfonia de Beethoven, ou diante dos preciosos e harmoniosos movimentos do balé Bolshoi, o sentimento que nos irrompe é de perplexidade. Ficamos atônitos diante da capacidade humana e temos o vislumbre de um ideal de beleza. A humanidade toda se enobrece através da obra de indivíduos que superaram a si mesmo em busca da perfeição. Porém, a habilidade artística não é para todo mundo. Nem todo mundo tem talento, nem disposição para se sacrificar e superar suas limitações humanas em nome de um ideal de beleza. Assim como nem todo mundo é capaz de correr uma maratona ou de bater o recorde mundial de salto em distância. E essa diferença aí entre as pessoas, em um mundo que é naturalmente desigual, pode gerar o ressentimento e a vitimização de alguns, mas também inspira e incentiva outros a saírem de uma zona de conforto para também se aventurarem a superar suas limitações em busca dos seus objetivos. O que as coloca em uma excitante jornada de autoconhecimento, onde o mínimo que pode acontecer é evoluírem como indivíduos. Mas na atual hegemonia de pensamento esquerdista, a qual todos nós estamos submetidos, a individualidade precisa perecer para dar lugar à massa. Uma massa uniforme, completamente alienada e cheia de ressentimentos, é muito mais fácil de ser manobrada. Os socialistas que dominam o establishment não querem aumentar o número daqueles que se elevam, mas querem estabelecer uma igualdade onde todos possam ficar nivelados por baixo. Todo mundo deve ser igual. Ninguém pode ser beneficiado por um verdadeiro talento, pois isso é injusto com aqueles que não têm talento algum. A lógica de mérito é muito antiquada e opressora. Todos devem ser merecedores da mesma porção, independente aí de suas capacidades, esforços e talentos. E nesse cenário execrável, a perfeição não existe mais. Pois para existir, seríamos obrigados a aceitar que existe uma verdade absoluta, que por sua vez apontaria para a existência de um Deus. Só que Deus é uma concepção obsoleta. Deus não existe. E sem Deus, toda a verdade se torna relativa. Sem verdade, todo parâmetro de perfeição e beleza sucumbe, levando consigo para o abismo do relativismo o real conceito de arte. Esse é o pensamento que norteia a pseudo-intelectualidade acadêmica nos dias de hoje. Para atender o apelo por igualdade, a humanidade deve ser nivelada pela mediocridade. E para isso, o establishment fará de tudo para subverter a arte,
promovendo qualquer lixo que contribua em nos manter na vala comum, todos iguais, satisfeitos com as próprias limitações e buscando a satisfação não mais na superação de si mesmo ou na transcendência que nos aproxima de Deus e que, como consequência, nos torna cada vez mais humanos, mas buscando a satisfação na realização daqueles efêmeros prazeres instintivos que, como consequência, nos torna cada vez mais parecidos com os animais. Afinal, para se estabelecer uma nova ordem global, é fundamental que antes você perca tudo que te torna humano para virar gado na mão daqueles que anelam controlar o mundo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, segue o Luiz Camargo Vlog também no Facebook e valeu!